Professora Maria João Valente Rosa, uma das conclusões do inquérito sobre a ocupação dos tempos livres dos reformados é que os séniores fecham-se hoje mais em casa. Havendo uma maior sedentarização, teremos pessoas cada vez mais isoladas? Não, precisamente, não necessariamente. Isto é, o facto das pessoas hoje em dia estarem mais em casa do que no passado não significa que não continuem a ter uma relação de interação com os outros. Hoje a casa é diferente da casa do passado. Através dos meios tecnológicos, desde as internets à televisão, conseguimos chegar muito longe. Portanto, o facto de estar em casa não é sinónimo de solidão. Aquelas dicotomias do passado entre o estar em casa ou estar na rua, o viver-se numa cidade ou viver-se fora dela, o estar próximo ou distante, essas dicotomias fazem cada vez menos sentido. Nós conseguimos chegar longe muitas vezes sem nos mexermos, nós conseguimos estar com os outros muitas vezes sem sair de casa, nós conseguimos participar da cidade e deste mundo muito cosmopolita, muitas vezes, através também sem nos mexermos muito. Portanto, hoje em dia a sociedade mudou. Temos que entender as pessoas, muitas vezes, de uma forma diferente daquela que nós normalmente nos habituámos a entender no passado. A pessoa pode estar em casa, pode estar através dos telemóveis, através das internets, através da televisão, pode estar muito acompanhada pelos outros. Surpreendeu-a este resultado? Eu fiquei, para ser muito sincera, e eu acho que é tempo de falarmos com sinceridade, eu, para ser sincera, fiquei um bocadinho surpreendida com estes resultados. Surpreendida porque não imaginei que as mudanças já tivessem cá chegado, estas mudanças tão profundas já tivessem cá chegado. A este momento presente, às pessoas com idade mais avançada, às pessoas que estão na reforma e ao modo como elas ocupam os seus tempos livres. Portanto, fiquei um bocadinho surpreendida. Eu estava a contar que os resultados viessem um bocadinho na linha dos resultados anteriores. Estamos, de facto, a participar numa sociedade em profunda mudança e essa mudança não tem só a ver com as pessoas mais novas e não tem a ver só com os tempos de trabalho. Tem a ver com os tempos de lazer, tem a ver com as pessoas de todas as idades. E todas as pessoas de todas as idades, sejam elas quais forem, estão a participar desta mudança. Falando sobre a televisão tem uma posição hegemónica na vida dos séniores, inclusivamente passam agora mais tempo frente ao ecrã do que há 16 anos, no primeiro estudo. A televisão por cabo e por satélite tem naturalmente a ver tem influência nestes resultados, ou seja, estes séniores viajam para fora dentro de casa com o comando na mão. Todos nós vivemos muito ou cada vez mais a partir do espaço doméstico, mas cada vez mais viajamos até mais longe a partir daí. É isto que está a comandar um pouco o presente e que poderá vir a comandar o futuro. Ou seja, televisão, mas a televisão não significa necessariamente passividade, porque através da televisão ou através da internet também podemos aprender muito e devemos aprender muito. Existem duas componentes essenciais aliadas do presente e do futuro dos nossos tempos. Um é a busca do conhecimento e outro, as tecnologias. Estamos à procura de saber mais e de conhecer mais. E aqui foi um dos aspectos que este estudo também permitiu realçar, é que as atividades distinguem-se muito em função já não do sítio onde se vive, não tanto em função de se é homem ou se é mulher, mas muito em função do nível de instrução das pessoas. E das condições socioeconómicas, naturalmente. E é aí que as diferenças se fazem sentir. No meio rural, meio urbano, viver no meio rural ou no meio urbano faz cada vez menos a diferença. O que fazer? O que fazer depende de todos nós. Eu não tenho aqui receitas sobre como é que se deve fazer, mas tenho a convicção que é importante perceber que qualquer linha, qualquer decisão que se tome, tem que levar em conta estas duas componentes. E temos que deixar de pensar que o estar em casa é mau,
e que é preciso que as pessoas saiam, que o estar fora de casa é bom, e que o facto de estar a ver televisão ou de estar na internet, que é uma forma das pessoas se aliarem do próprio mundo. Pode ser, e isso é mau. Mas é bom, então, que trabalhemos no sentido para que isso não seja e para que, através desses meios, se consiga ir muito mais longe. E é surpreendente, há vários também resultados, outros que eu penso que são interessantes, designadamente a questão das diferenças entre homens e mulheres, muito mais marcadas no passado do que atualmente. Continuam a existir diferenças interessantes, nomeadamente no que diz respeito entre sexos, nomeadamente no que diz respeito à participação regular em atividades religiosas, que é muito mais feminino, e outras atividades são mais masculinas, mas nota-se aqui alguma convergência. Apesar de ainda muito diferentes, os homens e as mulheres estão mais próximos do que estavam no passado. Segundo o inquérito, a diversidade de interesses é fraca por parte da população reformada, que se dedica a menos de 3 modalidades de atividades de lazer. Por outro lado, também apenas 2% dos idosos frequentam ou participam em alguns cursos de atualização, de conhecimentos, etc. Como é que se pode explicar esta pouca diversidade de interesses, digamos assim? Bem, repare, a diversidade por outras atividades relacionais, ou seja, nós, aqui o que foi feito no âmbito deste estudo foi trabalharmos atividades de lazer, não é? Que pressupunham alguma relação com os outros. E foram identificadas 18 atividades de tempos livres, que eram atividades que também já tinham sido identificadas no estudo anterior. E nesse âmbito, o que se notou é que dentro deste conjunto de atividades, que já tinham sido identificadas e trabalhadas no estudo anterior, que há uma menor diversidade em relação a essas atividades. Muitas delas caíram pura e simplesmente, deixaram de ter relevância. Mas não significa que as pessoas tenham perdido interesse por conhecer mais. Mas, como eu dizia, essa forma e esses interesses vieram ter com as pessoas. Hoje, já, porventura, é desnecessário ir a um estádio de futebol para ver um jogo. O jogo vem ter connosco dentro de casa. E outras atividades que no passado nos obrigavam a sair. Poderá dizer-se, mas era muito mais interessante as pessoas saírem do que se recolherem. Não sei se é mais interessante. E há atividades que continuam a existir fora do espaço doméstico, mas não temos que, à partida, conotar como umas... só as deveríamos conotar se estivéssemos com aquela grelha do passado. As pessoas, ao saírem, quando, são muito mais criteriosas do que no passado. O que eu acho que é importante nós aqui reter é que, por um lado, o isolamento não é necessariamente sinónimo de solidão. Eu, para estar com o outro, não tenho necessariamente que estar fisicamente com o outro. Eu posso estar com o outro de uma forma virtual. E posso comunicar com o outro de variadíssimas formas. E isso são sinais. E são esses os sinais que, como há pouco me perguntou, que de algum modo me surpreenderam no sentido em que não pensava antes do estudo, e para isso é que estes estudos também servem, não pensava que eles já fossem tão nítidos como vim a constatar através da análise dos resultados do inquérito. É que, de facto, são marcas importantes e são de tal forma importantes que nos vão, se calhar, obrigar a refletir um pouco sobre o que é que vamos fazer, então, agora que sabemos que este país e que este grupo já não é mais o que era no passado. E falarmos dos reformados do passado ou falarmos dos reformados de hoje, estamos a falar de pessoas com características e com interesses totalmente diversas. E estes grupos que nós temos aqui, das pessoas cenas, são grupos extremamente importantes, não só por aquilo que nos podem transmitir a nós, mas também aos outros mais jovens, mas também por aquilo que podem trazer para a mudança da sociedade. Afinal, as pessoas mais velhas, os séniores, como agora se diz, surpreendem-nos a cada instante. Surpreendem-nos a cada instante, porque, em primeiro lugar, são pessoas. E, sendo pessoas, todos nós nos surpreendemos com os outros, e eu sou uma pessoa
que penso que a idade é um critério que faz cada vez menos sentido. Na minha perspectiva, isso é uma outra questão, se está a tornar totalmente obsoleto. No entanto, e este estudo também realça este ponto, apesar da idade ser um critério que pouco nos diz, há uma realidade que, no fundo, constitui um denominador comum a um grupo, que é o facto de a maioria das pessoas, a partir de uma certa idade, entrarem numa situação que é uma situação de reforma. Outro dado que achei interessante é o facto de viajar, por exemplo, não foi considerado como uma ocupação dos tempos livres em 2014, ao contrário do que aconteceu em 1998, porque desta vez houve aqui uma fraca expressão das viagens. E a crise explica por si só este decréscimo das viagens? Eu penso que a crise, e aliás é preciso notar aqui que este estudo foi realizado em 2014 e considero que a atividade talvez mais afetada pelo efeito da crise financeira foi a atividade das viagens, dentro das atividades que foram consideradas neste trabalho. Olhando um pouco dentro do tal enquadramento que eu tentei apresentar, também faz todo o sentido nós começarmos a pensar que as viagens também vão sendo cada vez mais escolhidas de uma forma, mais uma vez, cada vez mais criteriosa e menos dispersa e mais concentrada em determinados objetivos. Fazemos uma grande viagem, porventura, porque não temos necessidade de estar permanentemente a viajar. E, portanto, se calhar as viagens também perdem frequência, mas ganham em intensidade. Para terminar, pergunto-lhe qual é o papel que vê ou que reconhece a Fundação Inatel no desenvolvimento de programas para a ocupação dos tempos livres das pessoas, dos séniores? A instituição Inatel, e aproveito para a felicitar naturalmente nos seus 80 anos que está a celebrar este ano, é uma instituição que é marcante e é decisiva na sociedade portuguesa. É uma instituição que passou por tempos muito diferentes, que soube, ao longo do tempo, ter a flexibilidade suficiente para se adaptar, porque Portugal, há 80 anos atrás, não tinha nada a ver com o que é hoje. Eu acredito, também com esta direção, acredito que o Inatel venha de novo a abraçar projetos de uma forma tão inovadora como tem vindo a abraçar e agora adaptados aos novos tempos. Acho que o Inatel tem um lugar essencial no quadro dos tempos livres dos portugueses. Todos o reconhecem, penso que é consensual. E é claro que várias outras formas de responder àquilo que são os interesses das pessoas que estão aqui em causa, o Inatel terá que encontrar novas formas. E eu sei que o vai fazer porque já o fez no passado e porque também tudo indica, com estes estudos e com estes projetos, tudo indica que, ao abraçar projetos que de algum modo possam sinalizar o que é que está em causa, isto significa que é uma instituição que está aberta à mudança. Porque, normalmente, as instituições que não estão abertas à mudança não apostam em estudos que possam, de algum modo, pôr em causa aquilo que é a rotina habitual. E o Inatel tem demonstrado que, de facto, não é uma instituição que fique imune àquilo que se está a passar à volta. E por isso é que continua vivo e de muita saúde, e espero que ultrapasse agora a esperança de vida dos portugueses, porque agora entramos numa fase, os 80 anos já é uma idade tão interessante, mas de algum modo avançada, que agora é a altura, com a experiência toda acumulada, de aproveitar essa experiência e com aquilo que se sabe que são os grandes caminhos do futuro e combinar a experiência com as mudanças que estão a acontecer. E isso é uma riqueza que poucas instituições em Portugal se podem orgulhar, porque muitas delas não resistem à mudança dos tempos e o Inatel tem resistido e por isso é um prazer para mim, um orgulho, diria mesmo uma honra, ter colaborado ou contribuído de algum modo para as celebrações dos 80 anos do Inatel com este estudo que realizei.